Vamos lá! Começamos o capítulo com a emocionante capa da revista Weekly Shonen Jump dessa semana, apresentando One Piece, onde Luffy é retratado sentado em um trono, segurando uma caveira em sua mão com a inscrição Rei. Luffy está com uma coroa em sua cabeça e várias representações nessa capa lhe indicam como alguém da realeza, como a cor roxa na sua espada, que se assemelha muito com a bainha da Emma, e com o seu cabo parecido com Ace do Roger e glifo do Shanks. Daria pra ficar o dia inteiro olhando pra essa capa, buscando mais pistas e mais pistas aqui de One Piece, mas vamos ao capítulo porque ele promete. Temos uma página colorida com quase todas as meninas da nova geração de piratas simplesmente aparecendo. Até mesmo Yamato, Uchi e Sugar não foram esquecidas. Mas na camiseta, é na camiseta da Nami que temos o grande destaque dessa capa. E não, seu safadinho. Não é isso que você está pensando. Nela podemos ver uma clara referência ao título da Rainha do Tempo, enfatizando mais uma vez a realeza da personagem como linhagem ou como conquistadora. Na capa da Jump, nós temos o Luffy em seu devido lugar, com o título de Rei dos Piratas como merece. E agora, o título da Nami como Rainha do Tempo? O que será que o Oda quer dizer com isso? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1084 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, caraca, que capítulo foi esse? Tô me segurando aqui, mas sem muitas delongas, sem muita enrolação, pra vocês observarem o hype que eu tô com essa loucura que foi esse capítulo. Já deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos também. E é claro, né, se você puder ajudar, se torne membro aqui do canal ou deixe o seu valeu, porque cada ajuda é válida pra gente conseguir continuar trazendo vídeos cada vez mais incríveis como esse. Começamos então o capítulo com Sabo derrotando 2 dos guardas do palácio do castelo de Pangeia. O rapaz se prepara para outro ataque, mas então Bonnie chega mostrando que estava do seu lado. Bonnie fica feliz que Sabo está lá e o jovem revolucionário fica aliviado de que é a garota pirata sendo apresentada como a filha do Kuma. Sabo diz que havia ouvido falar que Kuma tinha uma filha quando começou a estudar a história do exército revolucionário. Bonnie diz que é por isso que confia em Sabo e em seus amigos, para que cuide do seu pai. Assim, vemos um corvo do Karasu se aproximando do revolucionário e pegando as chaves para libertar o Kuma. O corvo questiona o que Sabo fará agora e o amigo do Luffy responde que seguirá atrás deles assim que terminar os serviços no castelo. Karasu então se despede, dizendo para que ele tenha cuidado. Sabo se vira para Bonnie e pergunta o que a pirata fará assim que recuperar seu pai. E ela responde que irá para Egghead para questionar ao Vegapunk a forma de trazer a consciência do Kuma de volta. Bonnie pensa nas consequências do que fará caso o Vegapunk não lhe ajude. E assim, vemos Sabo se aproximando de Bonnie e sumindo com ela. Vários guardas do castelo se aproximam e dizem ali que juravam que tinham visto alguém naquele local e questiona que o número de guardas naquela parte havia diminuído. Vemos que Sabo e Bonnie estão no andar de cima e a pirata pede desculpas ao Sabo mentalmente por ter atraído os guardas sem querer. Os soldados então se dirigem para a sala do trono vazio e vemos eles se afastando com Sabo ouvindo a conversa toda, se interessando pelo fato. Sabo diz para Bonnie que Egghead fica no Novo Mundo e pede para que a garota não faça besteiras e que as pessoas que eles querem salvar são as mesmas. Então a pirata diz que conta com o revolucionário para salvar seu pai. Vamos para a reunião do Cobra com os Goroseis e tudo começa a tremer. Não no sentido literal do mangá, mas sim as nossas almas. Enquanto os 5 lhe saúdam chamando de o grande rei cobra do reino de Alabasta.
Cobra vai direto ao assunto e diz que há 800 anos o governo mundial foi criado pela força de 20 reis. Com suas atitudes naquela época, eles ficaram conhecidos na Terra como os criadores do mundo e, por fim, chegando ao título de dragões celestiais e passaram a reinar no topo do mundo por mais de 800 anos. Interessante notar que o Oda colocou vários balões de pensamentos perto dos Goroseis, enquanto o Cobra fala, mas sem nenhuma revelação neles, passando a sensação de apreensão em cada um e em cada quadro que se passava. Cobra continua dizendo que internamente os 20 reis são tratados sempre com igualdade, para que nenhum ditador nasça entre eles. Assim, como um símbolo para esse marco, eles deliberadamente criaram um trono vazio, cercado pelas armas dos reis em um juramento de que ninguém se sentará naquele local. Com isso, nos países na qual eram reis, eles abdicaram de suas realezas e se tornaram dragões celestiais. Nefertari Lili, a rainha de 800 anos atrás de Alabasta, não aceitou a posição. Então vemos a imagem ocultada da personagem se assemelhando muito com a Vivi, naquilo que podemos identificar da cena. Nesses países que os reis fundadores do governo mundial governavam antigamente, novos reis foram escolhidos, como no caso de Rikudodo III, que sua família assumiu o trono da família Don Quixote em Dressrosa. Assim, Lili deveria ter retornado a Alabasta, e dessa forma, seu nome havia continuado no reino até os dias de hoje, se preservando em sua terra natal. Dessa forma, tecnicamente, há apenas 19 armas ao redor do trono. O Gorosei Bigodon pergunta onde Cobra quer chegar com isso, e o rei continua dizendo que andou lendo alguns livros antigos do seu país, mas todos eles não citavam Lili. Em nenhum dos livros modernos a personagem era citada. Isso já gera uma apreensão medonha nos Goroseis, dizendo que não existe registro sobre Lili desde que a guerra acabou, e que seu irmão mais novo começou a governar a Alabasta depois que ela desapareceu, carregando assim o nome Nefertari adiante. Assim, o Rei Cobra se vira para os 5 anciões e questiona se eles sabem aonde a rainha Lili havia ido parar e o que havia acontecido com ela. E então, I-Musamma aparece. E percebemos que ela está ouvindo tudo que é dito na sala do trono vazio através de um Dendemushi. E observamos Saturno dizendo que esses relatos fazem parte de uma história muito antiga, de 800 anos atrás. Saturno responde que não sabe o que aconteceu com Lili e continua dizendo que apenas a casa dos Nefertari não ascenderam ao posto do dragão celestial e pede desculpas por não saber mais. Posteriormente, o Rei Cobra percebe que os 5 anciões estão escondendo algo dele e toma a decisão de confrontá-los diretamente, questionando o verdadeiro significado do Ji que muitas pessoas carregam em seus nomes. O Gorosei espadachim fica incrédulo com a pergunta do Cobra, querendo saber por que ele quer tal resposta e onde ele quer chegar com isso. Cobra continua dizendo que existe uma carta de Lili que está na família real dos Nefertaris há gerações, mostrando claramente que vai se criando um clima terrível dentro da sala do trono vazio. Caraca, mané! Que apreensão do caramba! O Oda conseguiu criar ali, e é muito legal os quadros, né? Porque quando o Oda quer criar um impacto na cena, ele não coloca fundo nenhum, né? E a cena vai se tornando ali uma apreensão terrível, porque ele não mostra pra nós os pensamentos dos Goroseis, ele não mostra pra nós os detalhes e as revelações do que eles estão pensando, ou como eles estão agindo, ou como eles podem agir, o que acaba sendo algo até mesmo assustador ali durante a cena, ou coisa do tipo. E isso vai deixando a gente cada vez mais ansioso, mais apreensivo, mais imaginativo sobre que a qualquer momento algo terrível vai acontecer. E o Oda consegue criar esse ambiente, né, esse clima, de uma forma realmente daquele meme do Galvão Bueno, né? Vai se criando um clima terrível.
Vai se criando um ambiente terrível porque o Cobra, ele veio ali pra jogar a sua vida em jogo, né? Ele falou, pô, tô velho já mesmo, né? Então eu vou aqui a fundo pra questionar essas pessoas, pra questionar o que tá acontecendo. E é exatamente isso que ele tá fazendo. Ele tá confrontando os Goroseis e tá ficando ali com um clima realmente muito, muito macabro entre os 6 personagens. Vamos para outra parte do castelo e vemos que Shirahoshi foi capturada por Kuma, a mando dos nobres mundiais liderados pela praga do Charles e do Roseward. Shirahoshi implora para que eles parem, pois estão causando dor a ela. Mas a praga do Charles persiste, celebrando a captura da magnífica sereia como se fosse um troféu. A amiga do Luffy pede ajuda a alguém, mas todos ficam com medo de reagir contra o nobre mundial e fogem do local, deixando ela amarrada pelas correntes. O irmão de Shirahoshi chega na cena querendo o atacar, só que os membros dos demais países tentam lhe impedir, dizendo que se fizer isso, seu reino será destruído. Mas ele continua em frente. Quando ele e seus irmãos atacarão Charles, Kuma então ataca todos com seu raio laser direto da sua boca, impedindo que criem qualquer reação por lá. Charles diz que essa é a forma de um dos 7 Shichibukais, Bartolomeu Kuma, e que se vierem fazer qualquer coisa contra eles, ele os atacará. Rebecca e Léo chegam e ficam abismados de que Shirahoshi foi capturada mais uma vez, com os dois dizendo que não podem perdoar tal atitude. Sai também aparece ao lado de Mihosgard, dizendo que podem lidar com isso. Então, o dragão celestial diz que ainda assim impedirá toda essa besteira. Ele impede que o irmão de Shirahoshi ataque Charles, dizendo para ele ser um pouquinho mais paciente com os membros da família real, como se fosse algo fácil observar ali a sua irmã sendo capturada como uma escrava e ficar ali quieto sem fazer nada, enquanto o membro da família desgraçada dos Rosewards diz que não baterão de novo nele. Mihosgard diz que Fukaboshi não pode continuar com isso, porque se atacá-los, a ilha natal deles será destruída. Dessa forma, Léo surge se revelando agora como um pirata, atacando o Tenryubito com tudo. Tanto Léo quanto Sai emergem e desferem um golpe poderoso contra Charles, provocando uma comoção intensa no local. Charles vira uma bigorna amassada, enquanto os demais membros dos outros países ficam assustados com o ataque contra um membro dos Dragões Celestiais. Mas assim que eles finalizam o ataque, Kuma surge bem atrás deles para disparar um laser a queima-roupa contra Léo e Sai. Só que é nesse momento que Morley chega para abraçar o Kuma e lhe resgatar, tirando o personagem de cena de qualquer ataque. As pessoas ficam assustadas porque um gigante estava naquele local e porque ele estava ali. Karasu então se aproxima de Morley, segurando as chaves em suas mãos, enquanto as pessoas o reconhecem como o próprio Morley, membro do exército revolucionário, e rapidamente fogem do local. Vemos então Roseward tentando acudir o seu filho, mas ele ainda está em sua forma de bigorna. E tanto Sai e Léo ficam para proteger Shirahoshi. Enquanto a gente tá pensando ali no que tá acontecendo com o Rei Cobra e os Goroseis, coisa do tipo, o pau tá comendo do outro lado, né? Eu falei no capítulo passado que isso ia gerar uma puta confusão. Isso porque a Vivi e o Lute nem chegaram na cena ainda, né? A Vivi e o Lute nem chegaram na cena, o que pode causar realmente ainda mais maluquice. E sem contar que eu não sei não, hein? Eu não sei qual que é a distância ali, né? Qual que é a localização que Poseidon pode funcionar. Porque se continuarem a provocar a Shirahoshi do jeito que tá e a galera começar a chacoalhar ali a Red Line, cara, isso pra mim seria o ápice do absurdo, né? Se os Reis dos Mares chegarem e começarem a chacoalhar... ah, rapaziada, isso aí vai ser uma loucura que só. Eu não sei qual que é a distância que o Poseidon pode funcionar, que essa habilidade pode funcionar, mas se juntar uma galera ali na Red Line e ficar balançando ali a ilha, a gente já pode realmente precaver aqui sobre o que vai acontecer no futuro da história. Voltamos então para a sala do trono vazio e o ar se torna gélido com a aproximação pela lateral de Imu-sama. Cobra aparenta se pôr de pé e percebe o absurdo pelos seus olhos. O trono vazio não está tão vazio assim.
e Musama surge sentada nele. Então, depois de mais de 178 capítulos, Musama fala as primeiras palavras do mangá, chamando pelo nome de Lily. Desafiando o juramento dos 19 países, o trono revela seu ocupante e tudo se torna em vão. O trono é exibido em todo o seu resplendor, revelando uma figura imponente assentada sobre ele. Em um golpe audacioso, todo o juramento solene dos 19 países para impedir o surgimento de ditadores é jogado por terra. Que coisa de louco, velho. Mano, tipo, quando eu recebi ali os primeiros spoilers desse capítulo, eu realmente fiquei malucaço com a possibilidade, porque nos primeiros spoilers foi revelado, não, e Musama é a Lily e tal, e aí falei, calma, vamos devagar, e aí, cara, depois desse capítulo, com todas essas revelações, que faltou ali a 20ª espada, que a 20ª espada não existe, que apenas 19 espadas estão em torno do trono, cara, dá muito a entender que Musama seja a Lily mesmo, sabe? A grande rainha dos Nefertaris. E ela não colocou sua espada no trono porque ela é a própria espada eterna. Ela é a própria palavra eterna. Como ela vai viver eternamente, não tinha necessidade de fazer o juramento porque ela que vai supervisionar o próprio trono, sendo a rainha oculta do mundo, né? O interessante também é conectar com a ilha Amazon Lily, né? Porque pode ter sido até mesmo algo influenciado por ela, já que Amazon significa corajosa. Logo teríamos Lily a corajosa, aquela que pode ter liderado as 20 nações contra Joy Boy. Olha só, olha que loucura que nós estamos acompanhando. E o interessante, as coisas que ficam ainda mais interessantes, é que se a gente voltar lá no capítulo 597, vemos uma fala do Rayleigh dizendo que a ilha que o Luffy treinou foi destruída em uma guerra antiga pela Mãe Natureza e várias defesas naturais foram colocadas na região. Ou seja, Mãe Natureza igual a Musama. Isso reforça ainda mais que Musama liderou algum ataque contra a ilha que ficava perto da Amazon Lily e assim o nome da terra natal de Hancock se tornou Amazon Lily. A ilha natal de Boa Hancock acabou recebendo esse nome de Amazon Lily através do nome da corajosa Lily. Essa forma realmente de como ela levantou uma guerra contra o Joy Boy de um jeito bem interessante. Tem muita coisa para se pensar nesse capítulo, né? Minha cabeça tá girando desde quando os primeiros spoilers foram revelados para nós. E cara, tem muito vídeo para vir essa semana e semana que vem, porque tem esses pontos muito interessantes pra gente falar. Então tem muita coisa para render. Fique com tudo aí no canal do Geek Brasil, porque a gente ainda vai destrinchar esses pontos pra caramba. Sobe a mensagem do editor dizendo que a pessoa oculta se senta no trono vazio sem medo. E assim, o capítulo termina nos revelando que, infelizmente, não teremos continuação na semana que vem.